Espaço Vivo de Ciência, Sustentabilidade e Transformação Social. Projetos como Horta Escolar, Parede Verde e Hidroponia mostram como a escola pode despertar a responsabilidade nos alunos. União de Biologia, Química e Matemática ensina a cuidar e produzir de forma sustentável. Lígia, antes de a gente falar, eu queria que você contasse aqui como que surgiu a ideia de implantar esse projeto na escola. Existe uma preocupação muito grande com relação à sustentabilidade. Fala-se muito de parede verde, e aí os alunos começaram a estudar o que é a parede verde, quais os benefícios. E a hidroponia, nós tínhamos uma horta na escola que nasceu também na mesma época, mais ou menos 2019. Nós temos crianças do integral que almoçam na escola, então por que não plantar para virar também algo da refeição ou do lanche? E a hidroponia veio de um estudo dessas três matérias, matemática, a química e a biologia, para mostrar para os alunos o conceito que eles têm, né, na sala de aula, nos livros, a teoria, como transformar isso na prática, né, e o quanto isso pode gerar de uma responsabilidade para o aluno nessa questão toda de o que eu vou fazer na minha vida, que conceito que eu vou colocar em prática para poder, que eu aprendi na escola, que eu vou levar para minha casa. E a hidroponia era algo assim extremamente valorosa pela sustentabilidade, por conseguir que o aluno pusesse a mão, né, na terra, na água, na terra, na horta, na hidroponia, na água, para eles entenderem um pouco desse processo e os benefícios, né, da hidroponia. Então tivemos as duas coisas e tivemos também a parede verde, que mais do que embelezar o ambiente, é mostrar o quanto pode ser benéfica para o ar que a gente respira, né? E nada melhor do que ensinar na prática, né? Sem dúvida. Aprende mais fácil. O nome da nossa escola é esse, né? Dizer e elaborar do que aprender fazendo. E quando os alunos percebem os benefícios, é algo impressionante. Quando eles percebem que aquilo que eles semeiam na hidroponia brota muito mais depressa do que na terra, e eles começam a entender o porquê, né? O que vem pela água, os nutrientes, né? Que é muito diferente daquilo que você tem na horta, na terra, que a raiz tem que ir buscar os alimentos. E a parede verde a gente fez para os menores, porque nós queríamos que eles aprendessem a construir mesmo uma parede verde. Então, eles foram atrás, fizemos uma campanha enorme para que eles pegassem as garrafas PET, eles aprenderam a cortar a garrafa PET, o que ia dentro, quais as mudas que poderiam favorecer ali, e o quanto isso torna a questão do calor, né? O quanto isso ameniza o calor num ambiente, a questão toda do ar ser mais puro e uma beleza, porque é muito bonito você passar e olhar uma parede verde, né? São Paulo a gente tem muito teto verde, é muito legal ver onde isso nasceu, como é que isso começou, não que tivesse começado aqui, mas quem abraçou essa ideia e fez em prédios isso, e por que não ter isso na escola? Então, as crianças plantaram, as crianças cuidam disso, elas regam, e muitas aulas são dadas ali, ao lado da parede verde, na horta, as crianças sempre manuseando, olhando, estudando. É muito legal esse movimento todo. Então, vamos pedir aí para um aluno explicar para nós o que significa a hidroponia. Hidroponia é um método que a gente achou de fazer uma plantação, né? Um tipo de plantação que não precisa de terra. Você não precisa de um ponto agrícola. Você pode fazer ela na parede da sua casa. Aqui a gente fez bilateral, com os dois lados. A gente fez como se fosse uma parede, mas você pode fazer em qualquer lugar, dentro de casa. Se você quiser colocar somente um lado da hidroponia, colocar na parede. Isso funciona, a gente acabou nunca que viu isso aqui em São Paulo, em casa de amigos, mas é utilizado, principalmente por pessoas do interior, assim, porque eles utilizam para fazer uma plantação simples, para muitas vezes cozinhar, para utilização pessoal mesmo, porque não é uma vasta plantação onde você consegue vender, né, por assim se dizer, então é mais para utilização pessoal, onde, por exemplo, se quiser uma pimenta, você vai lá, colhe, consegue utilizar na sua alimentação, no seu jantar, no seu almoço e preparar a comida. Então a gente pensou nisso e a gente deu ideia para alguns pais de alguns amigos nossos que vieram aqui conhecer a hidroponia e muitos deles acharam bem interessante, gostavam, queriam começar a fazer isso dentro de casa. Mas eu lembro que a gente pesquisou, que cresceu bastante, porque já que ocupa pouco espaço para ter apartamento, acaba sendo mais fácil. E o principal foco também era a questão de não ter agrotóxicos, né? Porque já que não tem contato com o solo,
E aí eu lembro até que a gente tinha problema com os bichinhos que ficavam debaixo da planta, lembra? Que comia? Eu lembro. E aí a gente pensou em passar um produto, só que daí ia falar, poxa, sem agrotóxico a gente vai passar, aí é complicado. Aí eu lembro, a gente acabou achando uma solução na internet que era bem natural, e aí conseguia matar sem precisar passar nenhum tipo de agrotóxico. E nasce muito melhor, as plantas nascem muito mais verde, muito mais nutritivo, já que é controlada, né, a quantidade, então isso que ajuda bastante.